satisfação reunirmos essa pleiade de pessoas extremamente queridas, muito caras, que eu costumo dizer, Marcos, Cristiano, Manel, Ana, que quando reunimos esse grupo, a gente se sente realmente em casa, se sente em família. E Augusto, seja bem-vindo. Então hoje, mais uma vez, pisando o solo sagrado. Pessoal, silêncio aí, pessoal, vamos colaborar. E dessa vez, tudo sendo transmitido ao vivo, todos os passos do Cariri Cangaço estão sendo em tempo real, transmitido pela internet para todo o planeta, tá? Então isso a gente fica muito feliz. E aí a TV Floresta, com essa parceria maravilhosa que está aí conosco, e isso é sensacional. Então sejam bem-vindos à favela. Cristiano e Marcos de Carmelita vão nos dar uma aula, e é importante que, como eles estavam chamando, vamos ter atenção, porque realmente aqui foi um dos cenários mais emblemáticos da historiografia do cangaço no município de Floresta. Então sejam bem-vindos ao Cariri Cangaço, coisa boa vê-los, viu? Queria que vocês estivessem aqui para vocês verem como é bacana isso aqui, viu? Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Fazenda Favela. Então esses foram como os grandes combates de Lampião, com o Manuel Neto e com o Saturnino, que aconteceu em 11 de novembro. Faziam, ei Maninho, seu Maninho e Tássio. 26. Maninho e Tássio. 11 de novembro de 1926. Maninho e Tássio, por favor. Maninho e Tássio. Pessoal, um silênciozinho aí pra gente escutar a história aí, né? Porque a hora é agora, né? A hora é agora, aí atrás estão conversando muito. Maninho. Silêncio, pessoal! Silêncio, pessoal! Silêncio! Ô, faz foto de lá, ó. Passei fé. Então, como eu estava dizendo, Lampião já fazia 51 dias que ele tinha sido baleado do tigre, né? Ele não briga aqui, ele não dá nenhum tiro, ele não brigou, certo? Então, o padre Frederico Bezerra Maciel também cita no livro dele que, após esse combate aqui, as volantes tocaram fogo na propriedade, na casa. Isso é mentira, isso não existe, nunca existiu. Aqui Maninho vai contar, né Maninho? Nunca aconteceu. Aconteceu. Eu não era nascido, não. Mas meu pai dele. Então, vocês vão ouvir essa história e é uma tese que eu até falei no Facebook, e eu queria também no final, os pesquisadores, quem já leu, quem já escreveu, escritores também, se souberem de alguma informação das volantes na fase pernambucana, no começo, com o senhor Pereira, tal, que as volantes cortavam cabeça de cangaceiro. Alguém quer essa informação? Porque o que aconteceu em Angicos foi ele que ensinou. Lampião nunca foi herói, Lampião era um bandido muito inteligente, certo? Concordo. Mas ele que ensinou a polícia a cortar a cabeça. Aqui ele fez miséria, aqui foi a sala de aula, a primeira aula de Cristino Gomes da Silva Cleto, Curisco. Então o Cristiano vai contar essa história para você. Eu estou com a garganta já chegando no fim, ele vai contar. Ele estava comigo aqui, olhou todos os pontos, marcou os pontos de GPS. Então o Cristiano vai relatar toda essa história aqui, do começo até o final. Valeu. Bom dia a todos. Veja, a gente contextualizar o que foi, como iniciou a favela, a gente voltaria. Eu acredito que é importante a gente voltar um pouco no tempo. Camilo! Aí voltaremos ao Juazeiro, por exemplo. Quando Lampião foi armado no Juazeiro por Flávio Bartolomeu e voltou, que houve aquela situação onde Pernambuco não reconheceu a patente dele e ele passou a perseguir alguns inimigos que ele tinha, ajuste de contas. Então, houve a favela, o combate na Tapera em agosto, certo? E aí depois ele foi para o Tigre e a perseguição passou a ser muito grande em cima dele. Ele espalhou o grupo e realmente voltou a juntar próximo daqui, né? Próximo de novembro, do dia 11 de novembro, quando ele, vindo da região de São Francisco, há pouco tempo antes, na mesma época, Zé Saturnino
entrou para a polícia também, em Vila Bela, e soube-se notícia que ele estava na região de São Francisco. Então eles vieram da região de São Francisco, aqui do lado de Serra Talhada, e Manuel Neto e Zé Saturnino... É a vila. Isso, a Vila de São Francisco, não é? E hoje está embaixo da Barra de Serrinha, está inundada. Isso, não é? Que veio do norte, vamos dizer, desse lado de cá, que é o norte. Então ele veio daqui, Floresta está para o sul, para esse lado. Então eles vieram por aqui e Lampião à frente um pouco, né? Mas pressentindo a perseguição que estava sendo feita. Inclusive, quando chegou na Fazenda Arapuá, ele pensou em pernoitar lá e não se sentiu seguro. No final da tarde, continuou a jornada e veio chegar aqui na casa do Tenente Antônio Novaes, certo? Na noite do dia 10. E as volantes que vinham na perseguição dormiram na fazenda anterior, aí nas proximidades também. Então, quando chegou aqui, Dona Ninha, o Tenente Antônio Novaes estava em Floresta e estava aqui Dona Ninha com os filhos menores, entre eles seu Totonho, que nasceu em 1910, seu João não estava, mas é o mais velho, nasceu em 1908, seu João. Então tinha seu Totonho, que tinha nascido em 1910, tinha 16 anos, seu Manuel Novaes, que é o pai de Maninho, que nasceu em 1912, na época tinha 14 anos, e 13 para 14, não é isso? Não, ele era de isso, essa faixa. Então, tinha 13 anos. E Dona Ninha e as filhas menores, não é? Então, quando o Lampião chegou, já foi fazendo ver ao pessoal, né, de uma exigência de dinheiro, né, pedindo um pedido de dinheiro ao Tenente Antônio Novaes, que se encontrava na cidade. Então, pernoitaram e quando foi de manhã, chegaram as volantes, né? Chegaram por esse lado também. Zé Saturnino tomou ficou na parte do açude, onde tem ali o sagrador do açude. A casa onde Dona Ninha morava, na época onde o Tenente Antônio Novaes morava, era aquela que está em ruínas. E essa casa, na época, estava em construção, certo? Não tinha esse quartinho de lado que já foi feito depois do seu Manuel Novaes. Então a casa, à época, era só até a calha aqui. Ela faltava só o reboco, na verdade, né? Ela estava em construção, ela tinha um sótão também, que hoje não existe mais, certo? Aqui do lado. Então, uma parte dos cangaceiros tomou essa casa, ficou nessa casa, e outra parte lá. Outra coisa que a gente descobriu é que tem livro que contava, tinham livros que contavam que Antônio Ferreira ficou nessa casa e Lampião naquela. Mas não. Os dois estavam lá, naquela casa. Lampião estava lá. E aqui estavam outros caras. A cabroeira aqui. Certo? Então, a volante chegou por lá e Manuel Neto veio bater nessa casa e Zé Saturnino lá. Quando chegaram, seu Totonho tinha a retaguarda também de Sabino, que estava no mato, certo? Para o lado de cá, que é onde tinha a vazante, o capim. O açude estava vazio no tempo e tinha um plantio de capim aqui na vazante do açude. E era sob o comando de Sabino Gomes. Isso. Então, quando as volantes chegaram, seu Totonho estava tirando o leite das vacas no curral que fica ao lado da casa, lá que a gente vai mostrar quando a gente descer para lá. Então, quando seu Totonho estava tirando o leite das vacas, a volante chegou e aí chegaram a atirar, seu Totonho que correu para dentro de casa. Teve um tiro, inclusive, que pegou na janela e na porta da frente da casa, que era um tiro enviesado. Era um menino, né? Ele era um rapazinho na época. E eles, acreditando que fosse um cangaceiro, dispararam contra ele. E aí, Lampião, dentro de casa, disse a Dona Ninha, Dona Ninha, aqui não entra volante hoje. Bote as banheiras na cabeça, porque quando o tiroteio começou, atiravam, quebrava a telha e tudo também, né, na coisa, e as telhas começaram a cair, né? Então aí, Manuel Neto se dirigiu a essa casa. Né? E aí veio bater na porta aqui e no meio do tiroteio, né? No início do tiroteio. Então, no meio do tiroteio, quando ele estava aqui, bateu na porta e as janelas se abriram, né? Teve uma frase que dizia: quem está aí? Quem? Essa frase foi até Frederico. Foi Frederico que nos passou. Foi uma entrevista com o Zé Saturnino.
Porque tem gente que dizia que ele falou com Antônio Ferreira, mas não, é o que vem de dentro, né? Aí ele disse, não foi com o Lampião não, foi com um cangaceiro que respondeu. Eu sei que abriram as janelas e de lado, aqui foi onde tomou João Ferraz de Nazaré, no caso, o irmão de seu Henrique, João Gregório. João Gregório Ferraz Nogueira estava junto com o Manuel Neto aqui. Quando aí abriu porta-janela e era Manuel Neto atirando para dentro e os cangaceiros atirando para fora, pelas janelas e torneira. Tinha a marca do tiro, não tinha? Isso, tem uma marca de tiro. Na janela, lá em cima. Mostra ali a marca então, Mostra aí. no meio do combate, né, aí tinha um pessoal de volante aqui dentro também do capim. E Antônio Ferreira saiu da casa onde ele estava para tirar a Manuel Neto daqui, né? Porque a volante ficou aqui lutando em campo aberto. Era tiro aqui. Ainda tem a marca lá da bala. Dois tiroteios ao mesmo tempo. Tinha das gente volantes trocando tiro lá na outra casa e nessa. Então aí quando a coisa aqui estava pesada, saiu Sabino veio por dentro do capim, atacando o pessoal que estava aqui desse lado. por trás, ó. E o pessoal da volante aqui, Manuel Neto foi com 2 focos. Sabino vindo por aqui e Antônio Ferreira saiu da casa sozinho. Chamou seis dos que estavam lá, que, segundo Vital, eram pessoas novas, o pessoal inexperiente. Muita gente que não tinha prática de combate. E nenhum teve coragem de vir. Então, aí saiu só Antônio Ferreira de lá atirando e daqui o pessoal que estava com Sabino. Foi quando conseguiram desalojar o Manuel Neto daqui, o pessoal da volante, que tinha cerca de 80 volantes. E aí eles tiveram que se retirar para não morrer, né? Porque aqui, nesse caso, morreram seis volantes e morreu também o guia, que era irmão de Manuel Palmata, cunhado de Manuel Palmata, que era um volante conhecido também aqui de Floresta. Que trabalhava com o Manuel Neto. A duração do combate? Foi cerca de 4 horas, né? De tudo, no geral, né? Porque é aquela coisa do vai e vem do tiroteio, né? Então, quando o pessoal se retirou, acabou tendo que sair, inclusive deixou mortos e gente baleada, não é? E aí foi em direção à floresta. Tanto é que não voltaram, porque aqui é bem mais perto de floresta, né? Foi atrás de Monique Farias, que veio só no dia seguinte aqui. Chegou aqui no dia seguinte, né? Então, o Valentim foi pego vivo. Aí, o Lampião conseguiu pegar, inclusive, o cunhado de Manuel Palmata, que era Valentim Pereira. Não era policial. Ele não era, na verdade, ele não era volante, né? Ele não era policial. É o que a gente chama de cachimbo, né? Que eram os que lutavam sem patente, vamos dizer, sem ser oficiais. Então, esse Lampião pegou vivo e queria matar aqui no terreiro. Aí disse que Dona Ninha, a esposa do tenente Antônio Novaes, foi que pediu. Disse, não faça isso aqui não. Então ele foi morto e enterrado ali para frente, desse lado de cá. Então o que é que a gente tem aqui? A casa nova, a casa antiga, o açude, e tem 4 locais onde tem as pessoas sepultadas. João Gregório, mais 5, não, são 5 volantes aqui, que João Gregório mais 4, que é descendo aqui nessa cancela que tem aqui à esquerda. Tem um cangaceiro que está mais para cá, cerca de 150 metros. Tem as cruzes? Não tem nenhuma cruz mais, só tem a daqui que tem os restos da cruz. O daqui está junto de um bonome, de um pé de bonome, de uma árvore de bonome, que está aqui para trás. Aqui tem um que era junto de um pé de chique-chique, que morreu na seca. Vital mostrou o local aproximado, certo? E aqui, eu marquei com o GPS o local aproximado. O único local de certeza que está o resto da cruz ainda, esse local aqui dos 5 que estão aqui. Que seu Manuel Novaes, na época, foi quem, com os trabalhadores aqui, cavaram a tumba e sepultaram. E me diga uma coisa, Cristiano, uma pergunta, por favor. Sim. Os corpos foram exumados ou continua aí os restos mortais? Não houve exumação, não. O do Nazareno não foi levado para a floresta? Não. Todos enterrados aqui. Todos foram enterrados aqui. Todos enterrados aqui. Ficaram aqui. E continua. O corpo de um cangaceiro
encontraram o corpo de um cangaceiro também. Isso, aqui, depois na foi frente, indo encontrado. pra Água Branca. Então, Depois, aqui, vamos dizer, no palco do combate, o que tem é isso. Então o resultado final, em termos de números, quantos cangaceiros morreram, quantos policiais volantes? É porque tem um que foi encontrado depois que a gente não sabe onde é. Então, Não 2 foi cangaceiros e 5 Então, volantes. a gente não Sim, sabe 5 identificar. volantes, 2 cangaceiros e o guia. A gente não sabe identificar qual 6 a dois. 2, até a gente identifica. A gente não consegue identificar qual dos 2 cangaceiros, só escolhe o nome de um, senão ninguém, que é Pedro Ramiro, que é o primeiro sabonete. Primeiro sabonete 1. Sabonete 1. Então, que ele é da região do Riacho do Navio, né? A gente descobre porque um sobrinho dele procura a gente e disse, olha, ele é irmão do papai. Ele morreu porque tinha um policial nesse tiroteio, que era amigo de infância, foram criados juntos. Um foi para a polícia e o outro foi para o cangaço. E eles trocaram tiro aqui. Então, vocês como policiais e escritores de livros, fizeram todo esse levantamento, em termos de estratégia de combate, o que é que vocês teriam a dizer com relação a esse combate? Ou seja, quais foram as estratégias, quem se saiu melhor, como foi o resultado final disso aí, como sempre, né, Ivanildo, quem é perseguido normalmente está na vantagem. Por quê? Primeiro, nesse caso, a Zolante não tinha como saber exatamente quantos e quais eram os cangaceiros que estavam aqui. estavam. Certo? Nem onde estavam. Né? A lógica é que não vão ficar todos dentro de casa. Certo. Não é? Como Sabino estava fora. E Lampião era especialista nisso, principalmente deixava a retaguarda fora. Não ia ficar dentro de casa sem deixar uma retaguarda equipe, fora. Essa luta, ela iniciou-se mais ou menos. Inclusive, porque Lampião já tinha informação. Então ele preparou todo o cenário, como ele sempre fazia, como ele fez em Serra Grande e fez em outros locais. Quer dizer que houve preparação. Ele, Serra Preta, ele sempre preparou o cenário. Deixa ele vir, porque Emiliano Novaes, Emiliano vinha quando o Manuel Neto encontrou com ele, Manuel Neto e Saturnino. O Manuel Neto queria pisar ele, e botar para os porcos. Né? E eles não, Agora eu não entendi que vocês disseram que tinha 80 policiais volantes. Se tinha 80 policiais volantes, mais ou menos deve ter ser mais. O número de cangaceiros devia ser maior do que esse. Era superior. Maior do que esse. Exato. Porque se eles correram, 110, 115. então devia ter mais de 100. Sim, mais de 100. E estava em campo aberto aqui, Manuel Neto. Então, quando você começa a ter perdas, você tem que retirar, não é? Você vai retirar seus feridos e seus mortos. Iniciou-se mais ou menos que horas. Eles ficaram dentro das casas, todos quietos, em silêncio. Quando a volante foi chegando, a retaguarda toda recuada ali, Sabino Gomes, Moita Brava, e também Moita Brava 1. Moita Brava 1, Baldo Pereira Nunes, que era casado com uma África Generosa, né? Que é o avô de Toninho Baixinho, que tinha uma loja ali de roupa, né? E foi também ele, o Moita Brava, que comandou ali no Tigre, a retaguarda do Tigre. Então estava tudo preparado aqui, Manuel Neto e Saturnino caíram na emboscada. Perfeito. Então foi achado cartuchos aqui, cartuchos. Olha, na época dos cartuchos, quem vai contar essa história é Maninho. Ele é Maninho. Maninho está por aqui, mas Conta a história dos cartuchos. quando teve uma época que o capinzal, aqui do assunto estava seco, e foram fazer uma queimada aqui, colocaram fogo ali no capim, com um tiroteio aqui, todo mundo, a gente leu sobre isso. O Louro tem uma pergunta aí, o Louro tem uma pergunta. Tinha capim de corte, era capim de corte, capim grande, que tinha na vazante do açude, certo? Então, como houve o combate, como houve morto lá, e o pessoal queima o capim para o capim rebrotar. Então, nessa queima, muita bala, muita munição disparou lá dentro do capim. Perfeito. Ainda era resquício do combate. Louro não veio antes, O Louro tem que vir com o equipamento detector de metal. Louro, qual é a sua pergunta, Louro? Amanheceu o dia, o combate se iniciou no início da manhã. Ele normalmente se tira o leite das vacas logo com o sol, né? Então o sol de manhã seria... Temos aqui outro autor de livro. Lourinaldo Teles, autor do Louro. A pergunta é o seguinte. Dizem que quando a volante vinha, como o Lampião ele já estava esperando, ele já sabia que a volante vinha,
e ele sabia que podia levar uma retaguarda, porque também a volante muitas vezes dava essa retaguarda. Naquela casa, ele construiu umas torneiras, ele fez umas torneiras para que... a casa. Normalmente a casa Torneiras são buracos feitos na parede para colocar um cano de rifle. Essa casa é uma construção, as casas antigas dos coronéis, quase todas as fazendas tinham torneiras. Tinham torneiras porque já era uma coisa que preparava ataque de cangaceiro, de inimigos e tal. Então aqui tinha muitas torneiras nessa casa velha aqui. Muita. Então o Lampião estava sabendo porque Emiliano foi liberado, porque Emiliano andava já com a carta de como se chama? O salvo-conduto do governo, que não se mexesse em Emiliano, porque criou-se um estado de ânimo entre Emiliano e o pessoal de Nazaré, no caso, né, por causa da morte de Cândido. Né? Cândido Ferraz, que é Nazaré. Em julho, se não me engano, em julho. Né? E aí Manuel Neto estava na perseguição, inclusive, pela morte de Cândido, né? Que Cândido, tio de nossa amiga aqui, irmão do pai dela. Exatamente. Entendeu? Então, eles vinham na pesquisa, tá? nessa situação. Então, ele veio se... Louro teve aqui, inclusive, encontrou. Ele achando munição, agora recentemente. O ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui fazendo uma pesquisa com um detector de metal, junto com Vital, o dono da fazenda, e encontrei cartuchos. Encontrei aqui, perto da cruz onde o soldado foi sepultado, e também ali atrás da casa onde o Lampião estava, mas Antônio Ferreira, eu encontrei alguns cartuchos que provam esse combate aqui. Muito bem. Beleza, Louro? Pesquisa científica. Então ele foi avisado por Emiliano, né? Emiliano foi liberado. Ele tem salvo-conduto. Passa aí pra Maninho. Maninho, conta aqui de caixa aí. Conta aí. A chave de caixa aí nesses altos aí. Caixa de bala? Caixa. Não, quando ele se refere à chave de caixa, era a quantidade muito grande. Depois de muito tempo, não foram fazer uma queima do capim aqui? Disparou tudinho, queimando. Eu só não tenho medo, não. Eu andava aí pendurado no barro velho. Então, só você mesmo, Ivanildo, para fazer uma pergunta dessa. Eu tô ouvindo. Cerca de 90, por aí. Porque veja só, ele estava aqui, daqui 15 dias depois já foi o combate de Serra Grande. Então ele foi saindo, certo? Era nessa faixa já, ele já estava tramando a coisa preparando para lá. Aí porque bate. foi 15 dias. Bate. Aqui foi no dia 11 e Serra Grande foi no dia 26, certo? Outra coisa, assim que terminou o combate, ele deu ordem aos cangaceiros para cortar a cabeça dos soldados, sangrar, cortar a cabeça, cortar em vários pedaços, foi uma bagaceira. Então o que aconteceu com o Angicos foi pouco. Pelo que ele fez, porque ele que ensinou as volantes a cortar a cabeça. Teve alguma foto feita com relação a esse corte de cabeça, alguma cabeça de algum volante? Foi fotografada? Não. Nenhum combate desses aqui foi fotografado, nenhum. Essa informação aí também é de Antônio Mauri, né? O livro de Antônio Mauri citam isso, citado por Dadá, né? E Curisco, quando estava aqui, se chocou com a brutalidade com que os cangaceiros fizeram com os corpos dos volantes. E, inclusive, dizem que colocavam cápsula de bala nos olhos dos volantes e batiam com o coice do fuzil. Certo? Dizem que estão botando os óculos para se enxergarem melhor. Tanto é que, como eu estou falando, Lampião quis matar aqui o Valentim Pereira Leite. E Dona Ninha foi que pediu para que ele não fizesse isso. Mata aqui não, mata o próprio Lampião. Aqui não. Não faça isso aqui não. Então ele foi matar ele aqui. Ele está aqui a uns 150 metros por aqui para dentro. Foi sangrado ou foi de bala? Não, aí eu não tenho essa informação. Sangrado é certeza, porque mas a informação é que os daqui foram sangrados. Os que estavam aqui foram sangrados. Os que estavam ainda agonizando, teve gente aqui agonizando que as cápsulas de fuzil nos olhos e coice já estava vivo ainda quando furaram os olhos. No fundo da cápsula
furando os olhos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse foi o quadro que houve aqui. Certo? Cristiano, por favor, sobre Curisco, o que houve aqui, Não, é sobre Curisco, né? O que houve aqui, no livro de vocês relatam que um pouco mais, né? Você poderia falar mais do que houve depois de Curisco ter saído do grupo, pelo que houve aqui? O que o pessoal diz é que Curisco se chocou com o que havia aqui e isso foi como uma escola para ele, né, também, porque depois ele fez o que fez com o delegado Herculano Borges, na Bahia, não é? Ele tirou o couro de Herculano vivo, não é? Herculano havia, segundo dizem, né, como perseguido parentes dele, né? Ele lá na Bahia com comércio e andou, me parece que batendo em alguém. Nele mesmo. Na feira. Nele mesmo. Na feira. E aí, por isso que depois, quando pegou ele, tirou o couro dele, né? Agora, esse apelido de Curisco, para vocês ficarem sabendo, é um depoimento que Dadá deu ao pesquisador e escritor Antônio Mauri. Esse apelido Curisco surgiu na Tapera dos Giros, no primeiro combate que Curisco participou, a maior chacina do cangaço, e foi na Tapera dos Giros, que o Cristino Gomes da Silva Cleto Curisco, ele entrou para o cangaço no dia 24 de agosto de 1926 e 4 dias após, dia 28, ele junto com o Lampião pratica a maior chacina do cangaço na Fazenda Tapera do Giro. Então o último combate de Curisco aqui em Pernambuco, vocês poderiam afirmar como escritor que foi na Tapera? No Curisco? Aqui, não, aqui na favela. Tem uma dúvida. Porque existe essa dúvida. Grande, mas eu acredito que não. Louro tá aqui para dizer se ele tá na Serra Grande. Há uma informação de que ele também participou do combate da Serra Grande. Pois essa é uma dúvida que a gente realmente... Nós, como estudiosos do cangaço, a gente... Agora existe o processo de Serra Grande, que pode ser que tenha alguma coisa, alguma referência do Instituto Histórico. Pois é. Veja só, essa informação a gente não tem de certeza. Aí a gente está baseado. Deixa eu ver se contribuo sobre isso. Identifica, meu nome é José Bezerra. Eu passei 11 anos viajando, mais de 30 viagens, uma coisa, o tempo mais bem empregado da minha vida foi conhecer o Nordeste. Muito bem. E por isso entrou no cangaço no dia 24 de agosto de 1926. E um dia ou 2 dias depois, teve aquele episódio... Isso, ele entrou no cangaço na Vila de Santa Maria. Santa Maria. 4 dias depois, 4 dias... 4 dias depois foi o combate da Tapera. Naquela época, Curisco era um cangaceiro inexpressivo, novato, um Zé Mané. E Curisco se tornou famoso depois como Vingador, e depois em virtude daquele filme de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele aparece como um grande cangaceiro. Na verdade, o Curisco era um bom cachaceiro. Só vivia bêbado, irresponsável. E ele quando nessa casa, em 1926, onde ele andou aqui, ele era um cangaceiro novato, inexpressivo. Ele era até comandado por Jararaca, né? Estava sob os cuidados do Jararaca. Jararaca! Quem comandava ele era Jararaca. Jararaca! Foi morto em Mossoró. Era um soldado de Curisco. Então ele não tinha relevância nenhuma. E ninguém cita como referência as informações de Dadá. Dadá era uma mentirosa, sempre colocando Curisco como se Curisco fosse o braço direito do Lampião, como se fosse a pessoa que o Lampião mais confiava. Lampião não tinha nenhuma confiança em Curisco. Maria Bonita queria ver o diabo e não Curisco, porque Curisco estuprou uma amiga de infância de Maria Bonita. Estuprou no meio da estrada. Isso, na Bahia. Na Bahia. Então Maria Bonita não queria saber nem de Dadá, nem de Curisco. Lampião não era amigo de Curisco, apenas dependia dele, porque Curisco era um cagaceiro famoso que tinha no bando, tudo parente, tudo primos e cunhados, mais de 30 cangaceiros. Você então, que Lampião era culpado de Curisco, não era? Era culpado de fogueira. E ele se agora eu não entendi a colocação. Zé Bezerra. Marco. Tirar a credibilidade total do depoimento de Dadá, eu não acho que eu não. Veja bem. Acho que nenhum escritor, pesquisador pode tirar. A gente pode ter algumas falhas. Perfeito. Algumas, mas não totalmente. Não totalmente. É só uma questão de. As informações delas estão erradas, porque alguns enfeites, talvez nessa parte dizer que por isso que era. Olha só uma questão de dúvida, eu quero tirar com o Zé Bezerra.
Zé Bezerra falou que quando o Curisco estava aqui, era inexperiente, não sei o quê. E Curisco, em 24, ele participou como militar lá em Sergipe. Exatamente. Quer dizer, então se ele foi soldado do Exército, se ele teve um treinamento, então, Zé Bezerra, fica complicado, você afirmou, que Curisco era inexperiente. Agora, tanto é que Arquimedes Marques, vem aqui. O Jararaca prestou muita Vamos atenção, ouvir aqui. Olha, ele rolava no chão, dentro dessa temática, vamos ouvir Arquimedes Marques. Arquimedes tem uma informação valiosa aí pra gente. É outra coisa. Marcos. Ele era experiente, sim, em lutas, né? Porque ele era militar. Agora veja. Não no sertão, mas ele já rodava o sertão, já conhecia, não em combates assim. Vamos ver aqui, Arquimedes Marques tem uma informação valiosa sobre Curisco. Curisco foi militar, serviu no exército. Não vamos comparar o exército de hoje com aquele exército daquela época. Naquela época, em virtude da Guerra do Paraguai, que tinha acontecido há pouco tempo, depois da Guerra de Canudos, ninguém queria servir o exército. As pessoas fugiam para os matos por causa da lei do laço. Só servia o exército quem não tinha. Mas Curisco queria ser militar e procurou o exército e se alistou em Aracaju. Vamos ver a informação. Vamos ver a informação que Arquimedes tem. Treinamento, porque ele passou no exército apenas uns 3 meses. Quando teve a Revolução de 1800. Arquimedes tem uma pesquisa sobre isso. Vamos ver. Inclusive, esse fato da revolta de 13 de julho de 1924, lá em Aracaju, que o tomou o governo de Sergipe, o Curisco, ele participou dessa revolta. Troca o microfone. Dessa revolta. Troca. Revolução. Essa revolta. Participou. Só queria lembrar, pessoal, para a gente não se alongar muito aqui, para que a gente mostre a outra casa os pontos, senão a gente vai ficar no debate. Isso foi o que a Dada falou, e acredito que realmente ele participou dessa revolta, dessa revolução. Entretanto, eu busquei uma prova documental, encontrei inclusive o processo referente aos soldados revoltosos dessa revolução. Infelizmente não encontrou o nome de Curisco. O nome de Curisco nessa relação dos soldados. Isso não quer dizer que ele não tenha participado. Isso quer dizer que ele pode ter usado um nome falso, e eu acredito que foi isso que realmente aconteceu, porque a Dada não ia inventar uma história dessa dizendo que ele Perfeito, lógico. sem ele ter participado. E foi quando ele desertou do exército sergipano, foi que ele veio para cá e em 1926 ele